Glória a Deus, amém, irmãos? Nós estamos aí caminhando nesta série de mensagens expositivas no livro de Jonas. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens no livro de Jonas. Então abra sua Bíblia no capítulo 4, versos 6 a 11. Hoje nós vamos ministrar nesses poucos versículos, encerrando, dando uma visão panorâmica, assim como no primeiro culto, o culto de introdução a essa série de mensagens. Vamos retroceder uma visão panorâmica e vamos encerrar trazendo princípios norteadores para a nossa vida espiritual com Deus, nessa série de mensagens expositivas. Nós encerramos hoje assim. Então eu digo, não diga graças a Deus, diga glória a Deus, amém? Alguns irmãos vão dizer, Jonas de novo? Então não diga graças a Deus quando a gente fala, estamos encerrando, diga glória a Deus. Eu tenho certeza que nós aprendemos, eu pelo menos aprendi muito com essa série de mensagens. É um livro pequeno, apenas 4 capítulos, mas que traz algo fundamental para a nossa caminhada. Como nós já dissemos e eu repeti algumas vezes, o livro de Jonas não trata do profeta fujão, não trata do grande peixe, como muitos lembram. Fala de Jonas, só lembra disso, não é? Quando se fala em Jonas, só se lembra disso, o fujão ou o grande peixe. Essas coisas não são as mais importantes. Esse livro trata sobre o caráter de Deus, um Deus soberano, um Deus longânimo, um Deus de misericórdia que ouve o clamor das pessoas, um Deus que está atento ao que se passa no mundo. É disso que trata o livro de Jonas. E nós resumimos e reduzimos esse livro precioso a apenas 2 eventos, a fuga e o grande peixe. Então não faça isso, mas entenda que esse livro revela o caráter, os atributos de Deus, atributo de soberania e poder, atributo de longanimidade, a misericórdia. E nós vamos perceber no finalzinho aqui desse livro, quanta paciência, não é mesmo, irmãos? Quanta paciência esse Deus de amor revela a nosso respeito. Vamos fazer essa leitura então, os versos 6 a 11. Eu vou fazer a leitura, os irmãos prestem bastante atenção nessa leitura, acompanhem atentamente. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então nós vemos aqui o desenrolar de um discurso, de um diálogo entre Deus e Jonas. Aqui nós percebemos como Deus é longânimo. Longanimidade é um dos atributos de Deus. Glória a Deus por isso, não é? Se Deus não fosse longânimo, eu não sei onde eu estaria, e você? A paciência de Deus é longa. E Deus revela essa paciência longa em relação a Jonas, esse servo desobediente e petulante. Ele revelou aqui características de petulância que eu jamais teria. Hoje de repente até tenho e não sei, não é? E você? Tem características de petulância para com o seu Deus? Ou você é um servo, um filho humilde, obediente? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos.
Peça que o Espírito Santo ilumine o seu coração, para que nós possamos aprender a partir dessa revelação o que Deus quer de nós e o que está ao nosso alcance para glorificar o Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo toque em nossas mentes, que teu Espírito Santo leve nossos pensamentos cativos em obediência à tua palavra, que nós saiamos daqui, ó Pai, diferente da forma que entramos. Toca em nossos corações, toca em nossas mentes, abata em nós o orgulho, a arrogância, a vaidade, que saiamos daqui mais humildes, saiamos daqui mais convencidos do teu chamado, saiamos daqui mais dispostos em obedecer o Senhor, um Deus de soberano, um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Que a nossa disposição para com o Senhor seja uma disposição de obediência, uma disposição de rendição, uma disposição de glorificar o Senhor com as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o único livro que termina com uma interrogação. Olha aí, verso 11. Deus faz uma pergunta e se encerra o diálogo, se encerra o livro, se encerra essa parte da revelação. É o único livro que termina com uma interrogação. Uma forma diferente, né, de encerrar um livro. Responda para Deus essa pergunta que ele fez para Jonas. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Contagem, em que há mais de tantos milhares de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Qual a resposta você dá para Deus nessa noite? Deus não terá compaixão de Contagem, de Belo Horizonte, do Brasil? Qual é a resposta que você dá a essa pergunta de Deus? Coloque-se agora no lugar de Jonas e reflita nessa pergunta durante a semana e responda essa pergunta nos edificando nos grupos familiares. Eu e você fazemos papel de profetas da nova aliança. Qual tem sido a nossa atitude diante da ordem de Deus? É tempo de semear. É tempo de semear. Jesus nos mandou, ide, fazei discípulos. Jonas da nova aliança. Jonas no sentido daqueles que vão e anunciam. É nesse sentido que eu aponto. Fazei discípulos, porque Deus tem compaixão de Contagem. Deus tem compaixão de Minas Gerais. Qual tem sido a nossa resposta a Deus diante dessa pergunta? O livro se encerra com uma interrogação e eu inicio o sermão com essa pergunta. Qual é a sua resposta para Deus? É tempo de semear. O que você tem feito para alcançar Contagem? Deus tem interesse nessa cidade. E você? Quais são as suas prioridades? O que você tem valorizado na sua caminhada cristã? O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado a sua mente? O que tem desviado o seu foco de fazer discípulos para ficar aquém daquilo que Deus quer de mim e de você? De nós, enquanto igreja. Do seu grupo familiar, enquanto uma equipe evangelística. Existe um negócio esquisito lá no grupo familiar que chama lista de evangelismo, lista de alcance. Quem são as pessoas que você está comprometido a levar o evangelho de Deus, a proclamar a misericórdia de Deus para essas pessoas? Quem são as pessoas que você relacionou e que você assumiu de que estaria orando, que estaria relacionando, que estaria apresentando a Cristo, que estaria servindo como um profeta da nova aliança? Lembra dessa lista? Se você não lembra, eu te desafio aí, você, cada líder de grupo, cada grupo familiar, assim que chegar na reunião, refaça a sua lista de evangelismo. Queima a outra se ela existe e se não está dentro desse propósito, e refaça a sua lista de evangelismo. Eu estou de fato comprometido com a ordem de Deus? Tudo isso que nós estudamos ao longo desses domingos se referiu a uma ordem direta de Deus. Vai e prega a grande cidade de Nínive. Aí Jonas vai para Tarsis, desobedecendo uma ordem direta de Deus. Eu e você, diante da ordem de Jesus, ide, faça discípulos. Qual tem sido a nossa resposta? Jesus tem compaixão de Contagem, de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil. E eu? E você?
Temos compaixão? Estamos com os nossos olhos no lugar certo, compadecidos daqueles que estão em trevas, daqueles que estão presos no pecado, daqueles que estão debaixo da ira de Deus? Ou estamos preocupados com a plantinha, com o gatinho, com o piercing, com a tatuagem, com o silicone, com o dinheiro, com a saúde, com o trabalho, com as redes sociais? O que tem ocupado a sua mente? O que tem desviado as suas energias, a sua atenção? A que você tem dedicado a sua vida? Não terei eu compaixão dessas pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Tudo isso se deu pelo fato de que Jonas não tinha compaixão em seu coração pelos perdidos. Antes, ele estava com seu coração cheio de ídolos, um ídolo nacionalista, um ídolo da autojustiça, um ídolo da vingança. Ele estava preso às idolatrias do coração, por isso ele fugiu para Tarsis. Ele não se desviou da ordem de Deus por ter medo de Nínive, ele não se desviou da ordem de Deus por pirraça, ele se desviou da ordem de Deus porque ele sabia que Deus teria misericórdia daquele povo. Mas o seu coração estava preso nas idolatrias do próprio coração, um sentimento nacionalista, um sentimento de vingança por aquele povo cruel, um sentimento de autojustiça. Esse povo merece a morte. Por isso ele fugiu, por isso ele resistiu à ordem de Deus. E Deus está tratando aqui nesses versos finais de valores equivocados. Deus vem a partir do verso 1 do capítulo 4, dialogando com Jonas, e Jonas insistindo em sua teimosia, em sua forma de ver a vida de uma forma sem compaixão pelos ninivitas. Porque quando ele vai e prega para aquela cidade se rende a Deus, aquela cidade se converte, Deus tem misericórdia. Jonas, como um profeta, ao invés de se alegrar pelo resultado da palavra proferida, ele fica irado e pede para morrer. Como ainda não havia completado os 40 dias da profecia, ele sobe para um alto lugar e fica ali no camarote observando. Vai que Deus muda de ideia e queima esse povo. Aquele negócio, queima eles, Jesus. Queima eles, né? Ele ficou lá de cima, queima. E Deus entrou com misericórdia. Aí Deus faz nascer uma plantinha que sobe acima de Jonas e faz uma sombra gostosa. Imagina você, montou uma cadeirinha no alto, dava para você avistar Nínive. Ali era uma parte, não era a região tropical, era uma região de deserto, uma região árida. Imagina o calor, ele está lá, como um espectador no camarote, esperando o fogo do céu, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Aí Deus, sendo muito rico em misericórdia, longânimo, sábio, faz crescer uma plantinha que gera uma sombra gostosa sobre a cabeça de Jonas. Jonas se alegra muito com isso, com essa plantinha. Seguido a isso, Deus faz com que um verme mate aquela planta. E aí Jonas fica irado por causa da morte da plantinha. E Deus continua o seu diálogo. Você tem misericórdia de uma planta, mas não tem compaixão desse povo que não sabe discernir a mão esquerda da direita? Então Deus promove toda essa cena, um Deus de poder que faz uma planta crescer da noite para o dia, de uma forma instantânea, depois ela faz ela morrer de uma forma quase que instantânea, para que Jonas percebesse a loucura do seu coração. Valores equivocados. Jonas estava tomado por valores equivocados, cheio de autojustiça, de sentimento nacionalista. Ele queria ver a caveira de Nínive. Deus se compadeceu porque o povo reconheceu o pecado e se converteu a Deus. Deus estendeu a destra de misericórdia. Jonas ficou irado por isso. Então Deus promove toda essa cena de uma forma sobrenatural para questionar o coração de Jonas. Você tem compaixão de uma planta e não tem compaixão de uma cidade inteira? Você está doido, Jonas? Onde é que está o seu coração? Nós podemos fazer essas perguntas para nós mesmos. É razoável? Aí no verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas responde, é razoável a minha ira até a morte. Quanta petulância, né? Quanta teimosia. Nós podemos fazer essa resposta a essa pergunta. É razoável
a nossa indiferença? É razoável a nossa acomodação diante daqueles que estão em trevas? Porque o contexto aqui é um contexto de ordem. Vá, proclame a Nínive. Nós estamos num contexto de ordem. Jesus estabeleceu, é tempo de semear, faça discípulos. Eu e você, o que tem nos prendido? O que tem consumido as nossas forças? O que tem consumido as nossas energias? É razoável, Deus tendo entregado Jesus Cristo, derramado o sangue do Cordeiro pelos perdidos, é razoável que nós cruzemos os braços, que nós nos acomodemos, que nós nos preocupemos muito com as nossas vidas e não cumpramos a vontade do Senhor? O que tem desviado o foco da sua existência? O que tem consumido as suas forças? O que tem tragado o seu tempo? 24 horas por dia. Onde você está investindo essas 24 horas? É razoável isto? Deus tem compaixão de pessoas. Deus enviou seu Filho por pessoas. Por isso estamos aqui. O que estamos fazendo com a salvação, com a graça que recebemos? É razoável a forma como estamos lidando com a salvação? Como estamos empreendendo os nossos dons e talentos? Nossa vida é razoável? Deus faz esse questionamento a Jonas, dentro desse contexto. Jonas estava irado por causa de uma planta que não lhe custou nada. Jonas estava irado porque Deus teve misericórdia daquelas 120.000 pessoas. E Deus questiona, é razoável esse seu comportamento? Diante daquilo que eu chamo você para fazer? Diante daquilo que eu sou? Diante do que, como eu vejo as vidas humanas? É razoável? Jonas se agradou muito daquela planta porque ela trouxe deleite. De repente eu e você estamos presos aos nossos prazeres pessoais. Enquanto a vida cristã caminha segundo as nossas vaidades, os nossos desejos, os nossos prazeres, nós estamos alegres com Deus. Mas quando a nossa caminhada cristã não está concernente com os nossos interesses, nós ficamos irados com Deus. Jonas se alegrou muito com aquela planta, mas quando ela morre, ele se entristece profundamente até a morte. Porque aquela planta gerou para ele um deleite pessoal, um prazer pessoal. Podemos trazer isso para as nossas vidas. Um dos perigos que enfrentamos em nossa caminhada é transformar a igreja de Cristo num supermercado. Enquanto o supermercado me atende, eu sou um cliente fiel. Quando o supermercado para de me atender, eu mudo de supermercado. Porque o nosso prazer, enquanto ele é satisfeito, eu estou de boa. Enquanto o pastor não pega no meu pé por causa da santificação, eu estou aqui. Mas na hora que eu começo a ser questionado nos pecados, nas depravações, eu saio fora. Porque o deleite acabou. A brincadeira acabou. O prazer acabou. Percebe, irmãos? Como esse livro de Jonas traz profundas implicações para o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas pensam que sabem alguma coisa a respeito de Jonas, e por não entenderem o que Deus revela aqui, ela se comporta como Jonas. Profetas fujões, negligentes, omissos, e que sabotam a obra do Senhor. Jonas tentou sabotar. Ainda bem que a obra do Senhor, Ele completa e Ele consuma, independente de nós. Se dependesse de Jonas, Nínive teria sido destruída. Se depender de você, qual é o destino de Contagem? Se depender de mim, qual é o destino desse país? O Senhor se compadece daqueles que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Eu e você, nós, a igreja do Senhor, temos um papel a cumprir nesta época, neste momento, proclamar o Evangelho de Cristo. E é razoável que temos investido tanto tempo e energia em coisas que não vão somar esforços para salvar vidas? Ou estamos apegados a tantas besteiras, a tantas coisinhas que têm tragado a nossa vida? E quando chega no domingo eu estou destruído, nem força para vir no culto eu tenho. Percebe? Nós muitas vezes agimos de uma forma semelhante a Jonas. Não com a mesma petulância às vezes. E às vezes nem com o mesmo conhecimento. Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia o que Deus faria se Nínive se arrependesse. Mas será que nós estamos conscientes do amor e da misericórdia de Deus a tal ponto de nos doarmos
para que Contagem seja alcançada? Ou duvidamos do poder transformador do Evangelho de Cristo? Quando a gente fala assim, fulano é crente, chama fulano? Como se fosse algo impossível. O Evangelho de Cristo liberta. O Evangelho de Cristo cura. O Evangelho de Cristo salva. O Evangelho de Cristo aproxima quem está distante. Tira das trevas e traz para a luz. Mas nós é que precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Ou estamos aqui debaixo da sombra de uma plantinha, curtindo sombra e água fresca, enquanto Deus está esperando que façamos a sua obra. Jonas se alegrou quando as coisas iam de acordo com os interesses dele. E quando Deus mata aquela planta para que ele fizesse um exame de seu coração, ele se irrita. E Deus, de uma forma tão misericordiosa, tão longânima, questiona, é justa a tua ira? E Deus continua dialogando com aquele servo desobediente. O que isso mostra para mim e para você? Meu querido e minha querida, nosso Deus é um Deus longânimo, mas a paciência dele tem fim, tem limite. E ele não compactua com a nossa desobediência. Jonas experimentou disso. Ao fugir, ele experimentou tempestade. Ao ser lançado no mar, ele experimentou o ventre do grande peixe. Ao ir para Nínive pregar uma mensagem curta e dura, sem graça nenhuma, como que quem não quisesse que ninguém ouvisse aquela mensagem, Deus operou a sua obra. O que isso mostra para nós? O maior interessado no seu serviço é Deus. E Ele vai te usar para que vidas sejam alcançadas. Você está disponível para que Ele te use? Você está disponível para ser um instrumento de salvação? Ou você está procurando uma plantinha para sossegar numa sombra gostosa, no calor do deserto que passamos? Esse deserto que é uma vida, estamos passando por esse deserto, é uma passagem para Jerusalém Celestial. Será que temos nesse deserto buscado plantinhas para nos aquietar debaixo delas? E assim tirar o máximo de proveito dessa vida terrena, ignorando a ordem do Senhor? Jonas estava ali no alto esperando fogo sobre aquela cidade. Deus promove essas cenas sobrenaturais para levar a uma reflexão, para despertá-lo de sua insanidade, para que ele caísse em si. E o Senhor termina esses versículos com uma interrogação que nós precisamos responder. O Senhor não terá compaixão de Contagem? E quanto a mim, e quanto a você, nós teremos compaixão de Contagem? Você, enquanto um evangelista de Cristo, um profeta do Senhor, que esforços você tem empreendido para levar a mensagem de Cristo a outras pessoas? O seu grupo familiar, que é uma equipe de evangelismo, como anda o trabalho evangelístico no seu grupo familiar? E se você não está inserido num grupo, não está empenhado nesse trabalho, eu lamento dizer, você está indo contra a vontade do Senhor. Que os grupos existem com a missão de evangelizar pessoas do nosso vínculo de relacionamentos. Você pegou um barco para outro sentido, enquanto Deus te manda, faça discípulos. Se alinhe com a vontade do Senhor. Se envolva na obra do reino. E essa obra do reino é para ser feita por meio do corpo de Cristo. Não é uma obra solitária, mas é uma obra do povo de Deus. Nós muitas vezes buscamos métodos para fazer a vontade de Deus. Deus conta com você, com ninguém mais, com você, comigo, com nós. E o instrumento é o Evangelho de Cristo, nada além disso. É uma mensagem proclamada com as nossas vidas. O Senhor faz algumas perguntas para Jonas e nós precisamos responder. É razoável o que temos feito com a salvação que recebemos? É razoável diante de um Deus de amor que me amou de tal maneira que me resgatou das trevas para a luz? É razoável que eu fique inerte, passivo, diante daqueles que ainda estão em trevas? Que eu não faça nada para me aproximar, para envolver, para proclamar o Evangelho de Cristo? Você tem uma ótima oportunidade para fazer isso com uma equipe evangelística, que é o seu grupo familiar. O que você tem feito dessa ferramenta? Que pessoas você tem orado com interesse de fato de proclamar o Evangelho de Cristo? Não é orar para Deus abençoar um parente. É orar por aquele que está perdido e que
você se coloca como um profeta. Senhor, me dê oportunidades para pregar para essa vida, para ser um servo do Senhor a favor dessa vida. Me dê oportunidades. Abra os meus olhos para que eu esteja sensível àqueles que estão ao meu redor, para que eu compartilhe a sua palavra, porque eu sei que o Senhor tem compaixão dos perdidos. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E eu também não posso deixar de ter. Me dê um coração compassivo, um coração que olha para a miséria espiritual do outro e se compadece, que não se aquieta, que não se acomoda. A coisa está tão feia hoje em dia que nós passamos literalmente por pessoas estendidas no chão e não sentimos nada. Quanto mais pela morte espiritual, que é invisível. Nós vemos pessoas entregues às drogas, nós vemos pessoas estendidas nas ruas e não sentimos nada. Quanto mais por um vizinho que tem de tudo, do bom e do melhor, mas que não tem o melhor de tudo, que é Jesus Cristo. Percebe? O Senhor nos chama para esse nível de compaixão. E essa pergunta no verso 11 é para nos levar a essa reflexão. O Senhor tem compaixão do perdido, e eu e você. Deus externa e revela toda a sua longanimidade, todo o seu poder. Desdobra aqui cenas, situações para levar Jonas a uma autorreflexão, para extraí-lo de seu estado de loucura. De repente nós estamos precisando sair do nosso estado de loucura, de inércia, de passividade, de acomodação e nos tocarmos. Jesus me comprou com seu sangue e eu sou o profeta da nova aliança. É comigo que ele conta. Foi a mim que ele chamou para ir e fazer discípulo. Eu e você, nós, cada um. Não é responsabilidade do outro, é minha responsabilidade. E essa pergunta que ele deixa aqui no último verso, é uma pergunta que ele deixa para toda a igreja dele hoje. É justo estarmos alheios aos que se perdem, enquanto Deus tem compaixão dessas pessoas? É justo gastarmos o nosso tempo em tantas coisas equivocadas que não rendem discípulos para Cristo, enquanto Ele nos chamou somente para uma obra, fazer discípulos? Precisamos refletir e precisamos responder. Em todo o livro de Jonas, um profeta de Deus que é chamado para pregar àqueles que estavam em trevas. Nós vemos aqui Deus empreendendo esforços para que a sua vontade se cumprisse. Então não se engane, Deus vai te usar, independente das suas limitações, assim como Ele usou Jonas. Se não fosse pelas loucuras de Jonas, pela petulância de Jonas, nós poderíamos dizer, sem medo de errar, foi o maior de todos os profetas. Onde na Bíblia nós temos conversão de mais de 600 mil pessoas. Quando fala 120 mil, refere-se aos homens e mulheres e crianças. Nem no Pentecostes, a mensagem de Pedro. Isso mostra para nós que é Deus que está por trás dessa obra. É Deus que tem interesse nas vidas. Não depende da sua capacidade. Depende do poder de Deus. Mas Deus conta com a sua obediência, com a minha obediência. Isso Ele conta. Nós somos o plano de Deus para redimir o mundo. O Senhor Jesus veio cumprir a sua obra e delegou a sua obra de redenção à igreja dele. É tempo de semear. Isso aqui não é uma frase bonita, como o tema do ano, mas é para que nós nos despertemos para o nosso papel. Jonas estava preso nas loucuras do seu coração, um coração idólatra, um coração acomodado no seu sentimento nacionalista, no seu sentimento de autojustiça. Por isso ele não queria ir para Nínive. Qual é a nossa desculpa quando não levamos a sério o evangelismo pessoal? Qual é a nossa desculpa? Será que estamos presos às nossas próprias necessidades, nossos próprios prazeres? E estamos ignorando uma ordem direta do Senhor? E estamos nos esquecendo de quem é o Senhor e quem são os servos? Meus queridos, o Senhor Deus nos chama a uma reflexão. E eu percebi ao longo dessa meditação em Jonas, como pessoas vibraram com esse texto. Mas também percebi como pessoas ficaram impacientes. Ainda Jonas? Será que a palavra de Deus não toca fundo no coração a ponto de nos fazer refletir e mudar de atitudes?
ou permanecemos na mesma atitude insistente de Deus falar, vai para lá meu filho, eu estou indo para cá. Quando vemos a igreja para ouvir a exposição da palavra de Deus, é aquilo que Deus quer comunicar, não aquilo que nós queremos ouvir. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela repercute em nossos corações. Como a exposição desses 4 capítulos tem repercutido no seu coração? Bateu e voltou, ou está repercutindo, está te levando a uma reflexão séria, a uma revisão de valores? Esse trecho dos versos 6 a 11, nós nos deparamos com valores equivocados. Jonas estava preocupado com a planta, mas não tinha compaixão por milhares de pessoas. Jonas ficou dando chilique por causa da plantinha que morreu, mas não tinha preocupação nenhuma, compaixão nenhuma por aquela cidade, que estava afundada na maldade. O único momento que Jonas tirou o olhar de si mesmo e olhou para o próximo, foi o momento que ele fez uma coisa certa. Sabe qual foi esse momento? Lá no barco, lembra? Quando os marinheiros perguntam para Jonas o que deveria fazer, ele responde, me lança ao mar. Naquele momento Jonas dá um lampejo de consciência. Ele pensa, deveria ter pensado consigo mesmo, não é justo que essas pessoas morram por minha causa. Se alguém tiver que morrer, que seja somente eu. Me joguem no mar, que a fúria do mar vai cessar. Ele parou de olhar para si e teve um lampejo de sobriedade e fez algo honrado, fez algo certo. O culpado sou eu, que eu pague, não vocês, me joguem no mar. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, deixarmos de olhar para as nossas próprias necessidades, para as nossas próprias vaidades, para os nossos próprios desejos que consomem a nossa vida e olharmos para a vontade de Deus. Quando passarmos a olhar para a vontade de Deus, nós vamos ter momentos de sobriedade, e vamos perceber que temos muito para fazer, porque a seara é grande. A seara é grande e muitas vidas estão entregues a Satanás. Muitas vidas estão rendidas ao pecado. Muitas vidas estão rendidas a falsos deuses. E nós, muitas vezes, enterramos os nossos talentos e escondemos a mensagem da salvação. Não nos relacionamos com o propósito de proclamar. Não estamos atentos às oportunidades. Então que esses versos finais dessa série de mensagens nos despertem para o chamado de Deus, assim como Deus chamou esse profeta. Deus já nos chamou desde a sua conversão. É tempo de semear. Ide, faça discípulos. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho. A igreja, ela tem esse chamado coletivo e pessoal. Nós caminhamos para a transformação do mundo por meio do poder do Evangelho de Cristo. Mas não podemos nos acomodar, não podemos nos aquietar. Devemos nos autoavaliar. O que temos feito com a graça de Deus? O que temos feito com os dons do Espírito Santo? O que temos feito do tempo que o Senhor nos permitiu para a sua glória? Meu querido e minha querida, nós possamos refletir seriamente e responder para nós mesmos. Que tipo de profeta temos sido? A salvação, a proclamação do Evangelho de Cristo não vai acontecer por meio de pedras. Deus vai usar você. Deus quer usar você. Então se coloque como instrumento viável nas mãos do Senhor. Esse instrumento viável não é um instrumento perfeito. Cutuca aí o irmão, e você não é perfeito. Mas esteja disponível. Essa é a questão. Nós estamos disponíveis ou estamos resistindo à ordem de Deus? Deus não espera a perfeição de nós. Só espera a disponibilidade. É Ele que faz a obra. Vá, proclame. Proclame contra a contagem. Proclame contra o Brasil. Anuncie o Evangelho de Cristo. Isto cabe a nós. E o mais Ele fará. O seu grupo familiar é uma equipe evangelística, não é um entretenimento, não é uma agenda da igreja, é uma equipe evangelística. E cada membro dessa igreja tem um dever diante de Deus de cumprir o seu propósito nessa cidade, de somar forças e alcançar vidas. É para isso que nos reunimos todas as semanas nos grupos familiares. Se esse propósito tem sido desvirtuado, você está no barco errado. Ajuste
o seu barco para a trilha certa, no sentido certo. Ajuste a bússola da sua vida com o rumo que Deus estabelece para nós. Nós precisamos refletir seriamente sobre a nossa caminhada. Precisamos refletir seriamente como temos respondido a Deus, a essa pergunta tão importante. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Contagem, de toda Minas Gerais, em que há milhares de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quando ele inclui os animais, ele está se referindo à destruição, como Sodoma e Gomorra. Tudo foi destruído. Deus não teria compaixão da sua criação? Deus tem. E a igreja do Senhor tem compaixão? Feche seus olhos. Vamos orar. Que essa pergunta ecoe no seu coração para o resto da sua vida. Não somente nessa semana nos grupos familiares, mas para o resto de nossas vidas. Que nós estejamos nos lembrando da exposição desse livro de Jonas. Nos esqueçamos do fujão, nos esqueçamos do grande peixe, mas que reflitamos naquilo que Deus quer como prioridade para a sua igreja. Reflita, o que é prioridade para Deus? Quais têm sido as suas prioridades na sua caminhada? O que tem roubado as suas energias, o seu tempo? O que tem consumido a sua atenção? Coloque-se diante do Senhor, ore ao Senhor. Pai, por misericórdia, que Teu Espírito Santo avive em nós a Tua obra, porque não queremos permanecer, ó Pai, inertes, passivos, indiferentes à compaixão do Senhor. Compaixão essa que nos alcançou em algum momento de nossa caminhada. Não queremos estar indiferentes à compaixão do Senhor por esta cidade. Aviva a Tua obra em nossos corações. Tira-nos, ó Pai, da nossa inércia. Ó Pai, tira-nos, ó Pai, das nossas preocupações mesquinhas e abre os nossos olhos para as pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos, ó Pai, perceber o quanto o Senhor quer nos ajudar a favor daqueles que estão em trevas, que nós possamos, ó Pai, a partir de hoje, ter uma perspectiva totalmente diferente da nossa caminhada, que possamos entender o Teu chamado e a Tua ordem, e que possamos, ó Pai, estar alinhados com a compaixão do Senhor por essa grande cidade de Contagem. Senhor, em nome de Jesus, aviva a Tua obra em nós, quebranta os nossos corações. Ó Pai, que cada grupo familiar dessa igreja multiplique, cresça para louvor e glória do Senhor, porque essa é a sua vontade, que cada membro dessa igreja seja pai e mãe espirituais, que façam discípulos para a Tua glória, porque essa é a sua vontade. Que nós não venhamos enterrar os nossos dons e talentos em coisas que não agradam ao Senhor, em coisas que não geram vidas no Teu reino, mas que sejamos todos juntos e empenhados no Teu propósito nessa terra, que é recolhermos as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, clamando, ó Pai, que o Senhor esteja exercendo a sua longanimidade sobre nós, nos despertando, nos avivando, para que sejamos profetas que glorificam o Teu santo nome, ainda com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas que estejamos semeando uma palavra de vida eterna, que estejamos, ó Pai, tocando corações, que estejamos alcançando vidas para louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e nos colocamos diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos?